Bom dia a todos. Eu vou falar sobre a questão da taxa de juros. Eu procurei aqui organizar o meu pensamento, tentando, em primeiro lugar, entender quais são os determinantes fundamentais da alta taxa de juros no Brasil e, em seguida, sugerir como fazer uma transição das taxas altas para taxas mais baixas. Eu tentei sintetizar os determinantes em 4 pontos. Em primeiro lugar, a restrição externa. Como é que o setor externo brasileiro tem afetado sistematicamente o nível de taxa de juros no Brasil. Segundo elemento, que é o elemento mais histórico, cultural desse país, tem que ver com um elemento convencional na taxa de juros. E aqui eu estou usando rigorosamente a ideia do Keynes, que dizia que taxa de juros é um fenômeno monetário, que não é um fenômeno físico, e que, em grande parte, determinado por convenções, principalmente aquelas estabelecidas no mercado financeiro. O terceiro ponto que eu quero levantar é de que, ao longo dos anos, particularmente no período de alta inflação, o Brasil montou um sistema monetário único e muito esquisito. Que nós temos ainda hoje, depois de 10 anos de estabilização, moedas indexadas, né, atreladas à taxa Selic, né, e nós também fundimos o mercado de títulos, que devia ser um mercado de longo prazo, com um mercado de moeda, onde se transaciona as sobras de caixa dos bancos. Mas o Banco Central determina uma taxa de juros, né, Selic, que simultaneamente é taxa de juros de títulos, que devia ser de longo prazo, remunerando as sobras de caixa diária, e com isso você cria um piso de taxa de juros, está certo, absurdamente alto. E o quarto ponto é que, em função desse elemento convencional, das restrições do setor externo, da natureza do nosso sistema monetário de dívida, né, o Banco Central acaba adotando uma regra de política monetária, aquilo que o presidente do Banco Central da Inglaterra chamou de inflation nutter, quer dizer, doidos contra a inflação. Então, hoje, particularmente, reage violentamente a qualquer variação na expectativa de inflação, né? E, empiricamente, eu acho que isso é possível observar hoje, de que, no passado, reagia excessivamente a qualquer mudança no risco Brasil lá fora, e hoje reage fundamentalmente à taxa de juros, e eu diria de maneira equivocada. O crescimento, eu ouso dizer, é um estado de espírito. O crescimento acontece quando as instituições são capazes de satisfazer as condições que o velho Adam Smith já tinha posto em 1755, antes da riqueza das nações. Quando há paz interna e externa, quando há um governo amigável com relação ao setor privado, quando a tributação é leve e quando é possível prestar a justiça de uma forma relativamente eficiente. Satisfeitas essas 4 condições, o desenvolvimento é realmente um fenômeno que se verificou no mundo inteiro. Hoje há vários estudos sobre isso, um do Verlang, muito interessante, um outro do Bode, muito interessante, outro do Bachelier, muito interessante, em que se estuda o desenvolvimento de dezenas de sociedades em que essas condições se verificaram e nas quais elas não se verificaram. E se percebe claramente que elas são realmente um instrumento eficaz no desenvolvimento econômico. Gostaria de fazer uma defesa dos macroeconomistas e da disciplina macroeconomia. Macroeconomistas e a disciplina macroeconomia têm sido atacada como sendo a responsável pelo curto-prazismo, pela irresponsabilidade com o longo prazo, com o crescimento, com a sustentabilidade. E seriam valorosos aqueles que estão mais preocupados com educação, saúde, regras jurídicas. Eu quero dizer que não é tarefa de macroeconomistas tratar desses assuntos. Esses assuntos devem ser uma regra, sempre melhorar. Sempre melhorar a educação, sempre melhorar a saúde, sempre melhorar
as regras institucionais. Macroeconomistas devem estar preocupados, de fato, com aquilo que é preciso decidir no dia a dia, com a taxa de juros, com a taxa de câmbio, com o gasto público. E quero dizer, fazer isto é se preocupar com o longo prazo. O longo prazo nada mais é do que a soma do que acontece hoje, do que acontece no mês, do que acontece no ano. E exatamente nós estamos nesta situação atual de semi-estagnação porque decisões desse tipo foram tomadas e são tomadas dia a dia, e há 20 anos nós temos uma política, eu diria, que não tem levado ao crescimento. Então, o gargalo é a política econômica. E não tenho dúvida que não teremos educação, não teremos saúde sem liberar o garrote da política econômica, sem liberar recursos para essas áreas. Então, gostaria de dizer que macroeconomista é aquele que se preocupa com o longo prazo, porque está preocupado com o curto prazo. Segunda questão que eu gostaria de levantar é de que eu acho que a teoria econômica e a realidade conspiram contra a macroeconomia atual brasileira. Conspiram contra porque a realidade tem mostrado que países que estão em desenvolvimento são aqueles que têm juros baixos, câmbio alto e política fiscal ativa. Isso diz a teoria e isso é o que a realidade tem mostrado em diversos países já mencionados aqui. É o caso da Coreia, é o caso da Malásia, é o caso da China, é o caso de outros países. Então, essa realidade tem apontado para nós qual é o caminho, que é um caminho bastante diferente do caminho que nós tomamos nos dias de hoje. E quero dizer mais, esta teoria ela é provada pela realidade, ela se submete, do ponto de vista popperiano, do ponto de vista do método, à realidade. Ou seja, submetemos esta teoria, ela está dando certo ou está dando errado. A questão é que o modelo macroeconômico atual não é refutável do ponto de vista metodológico, segundo seus defensores. Por quê? Se as coisas estão indo bem, mediocremente bem, o modelo deve ser aprofundado. Se as coisas não estão indo bem, o modelo também deve ser aprofundado. Ou seja, qual é a situação em que devemos chegar para que esses defensores dessa ideia digam, olha, o modelo tem que ser trocado. O problema é que tem uma questão metodológica envolvida. A resposta é sempre sim. A resposta nunca é, este modelo está errado e temos que trocá-lo. Porque ou ainda não está dando resultado, ou já está dando um pouquinho de resultado. E, portanto, o modelo precisa ser aplicado de forma mais profunda. Diria que temos que mudar a concepção de abordagem, de avaliação de método, uma avaliação popperiana, ou seja, algo precisa ser submeter ao teste da realidade. E este modelo atual não se submete ao teste da realidade, diante dessa argumentação. Bom, precisamos ter câmbio desvalorizado. Precisamos ter câmbio desvalorizado, mas precisamos ter também câmbio estável. Um câmbio flutuante e estável. Isso é que é sinal de saúde de uma economia. Ter câmbio flutuante que flutua não é qualidade. Nem o Friedman defendia isso. Foi o Friedman o primeiro defensor ardoroso, na década de 50, num clima intelectual completamente favorável a taxas de câmbio fixas, que defendeu primeiramente o câmbio flutuante, mas defendeu um câmbio flutuante estável. Nunca defendeu um câmbio flutuante instável. E sempre disse que câmbio que flutua, são palavras do Friedman, representa uma falta de saúde da economia. Então, não é qualidade, não é uma boa argumentação a ideia de que o diabo é que o nosso câmbio flutuante flutua. O bom seria que o nosso câmbio flutuante não flutuasse.
E assim, são os seres humanos, eles podem ficar doentes, mas não devem ficar doentes.